A viagem começou como tantas outras. Planos de última hora, uma playlist aleatória e 2 mochilas jogadas no porta-malas de um carro que já viu melhores dias. Lucas dirigia, como sempre. João dormia com a testa encostada na janela, fones nos ouvidos e um leve sorriso no canto dos lábios. Era assim desde sempre, desde que a amizade começou, quase 3 anos atrás, depois de um show pequeno num bar da zona norte de Lisboa. João, expansivo, sempre com um comentário sarcástico pronto. Lucas, introspectivo, mais atento ao silêncio do que às palavras. Dessa vez, o destino era o Porto. Lucas iria tocar num festival independente de música acústica, algo pequeno, mas importante para ele. João topou ir junto sem pensar 2 vezes. Não era a primeira vez que dividiam estrada, nem seria a última. Mas havia algo diferente naquele fim de semana, embora nenhum dos dois soubesse explicar o quê. Chegaram à cidade no fim da tarde, cansados, mas animados. O GPS levou-os direto ao hotel, um prédio antigo reformado com pretensões modernas. Nada demais, mas bom o suficiente para uma noite. O problema surgiu quando se aproximaram do balcão da recepção. Nome da reserva? Perguntou a recepcionista, sem levantar os olhos do monitor. Lucas Correia. Deve estar no meu nome, respondeu ele, tirando o documento da carteira. A mulher digitou por alguns segundos, franziu a testa e soltou um breve Estranho, aqui diz que só temos um quarto reservado. E apenas uma chave disponível. Lucas olhou para João. O outro apenas deu de ombros, sorrindo com um ar que dizia sem problema. Sem stress, respondeu ele, casual. A gente se vira. E mais uma coisa, continuou a funcionária. Houve uma pequena confusão na organização das reservas. O único quarto disponível tem uma cama de casal. Todos os outros estão ocupados por causa do festival. Lucas ficou em silêncio por alguns segundos. João, por sua vez, pegou a chave das mãos da recepcionista como se aquilo fosse parte de algum plano divertido. Nenhum dos dois comentou nada a caminho do elevador, mas o silêncio entre eles era diferente do habitual. Não confortável. Não fácil. Subiram em silêncio. No corredor, o som abafado de outras conversas e o clique dos saltos altos misturavam-se com o ruído agudo do ar-condicionado. João parecia tranquilo, mexendo no celular. Lucas fingia o mesmo, mas sua mente estava inquieta. A sensação era a de caminhar sobre algo frágil, prestes a estalar. A porta do quarto abriu com um bip seco. E lá estava. Uma única cama, bem no centro, como um ponto de exclamação no fim de uma frase não dita. João jogou a mochila no canto do quarto, chutou os ténis para longe e se jogou na cama com a naturalidade de quem já dormiu ali dezenas de vezes. Espreguiçou-se, depois virou a cabeça na direção de Lucas e disse: Espero que não se importe de ficar com o lado direito. Tenho trauma do esquerdo desde pequeno. Lucas não respondeu de imediato. Observava o amigo como se o visse pela primeira vez. Não era a cama, nem a falta de espaço. Era outra coisa. Um incomodo que nascia no estômago e subia até a garganta. Tudo bem, disse, finalmente, largando a mochila ao lado da porta. Tentou parecer relaxado, mas cada passo até a cama parecia mais pesado que o anterior. Ele se sentou à beira do colchão, mantendo distância. João olhava para o teto, balançando uma das pernas, como se aquele fosse só mais um fim de semana qualquer. Mas para Lucas, não era. Nos últimos meses, vinha sentindo algo estranho em relação a João. Pequenos momentos que ficavam presos na memória por mais tempo do que deviam. O jeito que ele ria quando Lucas contava algo bobo. O modo como encostava o ombro durante os filmes. Os elogios aleatórios, as piadas internas. Era amizade, claro. Mas às vezes parecia, mais. E agora estavam ali, numa cidade distante, num quarto apertado com uma única cama. Lucas deitou-se devagar, virando-se para o lado oposto. Não queria criar situações, não queria exagerar. Mas também não conseguia ignorar como sua mente teimava em repassar cada gesto, cada silêncio, cada suspiro. A noite caiu rápido. Os sons da rua misturavam-se com o zumbido do frigobar e o leve som da respiração de João. Lucas tentou se concentrar em qualquer coisa. Mensagens no celular, notícias aleatórias. Mas nada funcionava. A presença do outro era uma constante. Não importava o que fizesse, João estava ali, real, próximo, quente como o verão fora de época que pairava sobre o Porto. Quando o silêncio se instalou por completo e João finalmente adormeceu, Lucas permaneceu desperto. Os olhos fixos no teto, o peito apertado. Então aconteceu. Um movimento leve, quase imperceptível. Os dedos de João roçaram sem querer no braço de Lucas. Ele congelou. Teria sido acidental, claro. O quarto era pequeno, a cama, menor ainda. Mas no escuro, naquele silêncio, o toque ganhou outro peso. João murmurou algo. Primeiro foi incompreensível. Depois, mais claro. Quase como um sussurro. Lucas. Foi o bastante. Lucas não dormiu naquela noite. Fingiu que dormia quando João acordou, mas seu coração batia forte demais para qualquer disfarce ser crível. Tomou banho mais longo que o necessário. Desceu para o café sozinho.
E durante todo o tempo, só conseguia pensar em uma coisa. Porque João dissera seu nome dormindo. Era coincidência? Era sonho? Era algo que ele queria dizer e não disse? Ou, era só Lucas se iludindo mais uma vez? Na manhã seguinte, Lucas acordou antes do despertador. Não foi por causa do barulho ou da claridade que entrava pela fresta da cortina. Foi por causa do peso no peito, esse incomodo difícil de nomear. João ainda dormia, virado para o outro lado, respirando lentamente, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Lucas não sabia explicar o quê, mas sentia. Sentia nos detalhes. Desceu sozinho para o café da manhã. Sentou-se em uma mesa afastada e ficou mexendo no pão como se fosse um quebra-cabeça. O hotel estava cheio de músicos, estudantes, turistas barulhentos. Mas, para ele, tudo parecia abafado. Como se os sons passassem por um filtro, como se o mundo estivesse um pouco mais longe. João chegou 15 minutos depois, com os cabelos ainda úmidos e os olhos semicerrados de sono. Sentou-se em frente a Lucas e serviu-se de café sem dizer muito. Dormiu bem? Perguntou, como se nada da noite anterior fosse digno de nota. Mais ou menos, respondeu Lucas, tentando manter a voz neutra. João assentiu e deu um gole na caneca. Não comentou nada sobre o toque durante a noite. Nem sobre ter sussurrado seu nome. Agia como se a noite tivesse sido apenas mais uma. Mas Lucas não conseguia esquecer. Quando saíram do hotel para caminhar pela cidade, o céu estava nublado, mas a temperatura era amena. Decidiram ir a pé até o centro antigo, passando pelas ruas de pedra, os grafites nas paredes, as vitrines de livrarias independentes. Era o tipo de passeio que sempre faziam, mas havia algo diferente naquele dia, e não era a paisagem. Lucas começou a notar pequenas coisas. O modo como João olhava para ele quando achava que não estava sendo visto. Como demorava um segundo a mais para responder. Como ria com uma leve hesitação, como se estivesse pensando em outra coisa. Passaram por uma feira de rua, cheia de barracas de discos, cartazes antigos e cheiros misturados de comida. João parou numa banca de vinis e pegou um LP que os dois reconheciam da adolescência. Ainda lembra dessa capa? Perguntou ele, mostrando o disco com um sorriso nostálgico. Lucas riu. Eu tinha isso gravado em fita cassete. Tocava até riscar. João o encarou por um momento a mais do que o necessário. Não disse nada, mas o olhar dizia tudo. Era diferente. Não era o olhar de sempre. Tinha algo contido ali. Algo que Lucas não sabia se queria decifrar ou ignorar. Continuaram andando. Pararam para comprar bolinhos de bacalhau numa carroça perto da praça. João insistiu em pagar. Lucas deixou. Sentaram num banco e ficaram observando os pombos brigarem por migalhas. Conversaram sobre trivialidades. O show da noite anterior, uma banda nova, os planos para o próximo semestre. Mas entre cada frase havia pausas longas. Pausas que antes seriam preenchidas com piadas. Agora, eram preenchidas com algo mais denso. João estava mais quieto. Não era exatamente frieza. Era como se estivesse escolhendo cada palavra com cuidado. Como se temesse dizer demais. Lucas, por sua vez, lutava internamente. Tentava entender se estava projetando sentimentos que não existiam ou se finalmente estava percebendo algo que sempre esteve ali. Não havia toques, nem gestos explícitos. Mas havia a forma como João se inclinava levemente para mais perto. Como às vezes sua voz baixava sem motivo. Como seus olhos desviavam e depois voltavam rápido demais. Na volta para o hotel, passaram por um beco com murais coloridos. João parou de repente. Olha isso, disse, apontando um grafite com a frase. Talvez o silêncio seja só medo de dizer o que sentimos. Lucas engoliu em seco. João não comentou mais nada. Seguiu andando. Mas aquela frase ficou reverberando por dentro. De volta ao quarto, ficaram um tempo em silêncio. Lucas tentou se ocupar, mexendo no violão, afinando cordas. João deitou na cama, olhando para o teto, de novo. A mesma postura da noite anterior. Mas agora, Lucas notava cada detalhe como se fosse novo. O jeito como ele apoiava a mão atrás da cabeça. Como o peito subia e descia devagar. Você tá estranho hoje, disse Lucas, quebrando o silêncio. João virou o rosto lentamente. Estranho como? Mais quieto. Ele deu de ombros. Só pensando. Lucas quis perguntar pensando em quê, mas engoliu as palavras. Tinha medo da resposta. Tinha medo de confirmar o que temia. Ou, pior, o que esperava. No fim da tarde, decidiram sair novamente. O sol começava a aparecer entre as nuvens, criando sombras alaranjadas pelas calçadas. Foram até o jardim do morro, onde turistas se acumulavam para tirar fotos. Sentaram na grama, lado a lado. João mexia no celular, mas sem foco. Lucas observava as pessoas ao redor, tentando parecer distraído. Lembra quando a gente veio aqui da última vez? Perguntou João de repente. Lembro. Você quase caiu daquele degrau tirando selfie. João riu. E, por um momento, foi como antes. Como se nada tivesse mudado. Mas o momento passou rápido demais. O sol começou a descer no horizonte.
A cidade ganhava aquele tom dourado de final de dia. João se levantou e esticou a mão, oferecendo ajuda para Lucas levantar. Um gesto simples, inofensivo. Mas Lucas hesitou por meio segundo antes de aceitar. O toque foi rápido. Mãos que se soltaram rápido demais. Naquela noite, pediram comida no quarto. Comiam enquanto assistiam a vídeos antigos no celular. João mostrava cenas de um festival onde Lucas desafinou ao vivo. Riram. Comentaram. Mas a leveza era forçada. Havia algo ali, pairando. Posso perguntar uma coisa? Disse Lucas, depois de um tempo. João fez que sim, com a cabeça. Ontem à noite, você falou meu nome. João travou por um instante. O sorriso apagou-se por um segundo. Falei? Falou. Dormindo. Engraçado, respondeu ele, fingindo normalidade. Não lembro. Lucas ficou em silêncio. Esperava mais. Uma explicação. Uma pergunta. Isso. Mas não veio nada. Apenas o som do vídeo seguinte tocando no celular. João apagou as luzes mais cedo. Disse que estava cansado. Lucas fingiu estar também. Mas naquela noite, ninguém dormiu direito. O silêncio entre eles já não era conforto. Era tensão. Eram palavras engolidas, perguntas não feitas, confissões represadas. E no fundo, Lucas sabia. O que quer que estivesse mudando entre eles, já tinha começado. Lucas percebeu que algo havia mudado quando a semana seguinte começou sem nenhuma mensagem. No domingo à noite, enquanto organizava a mochila para a aula de segunda, pegou o celular mais vezes do que gostaria de admitir. Esperava por uma notificação que não chegava. Nem um simples chegamos vivos após a viagem, nem uma piada sobre o pão seco do café da manhã do hotel. Nada. Silêncio. Na segunda-feira, decidiu dar espaço. João era impulsivo, mas às vezes se recolhia quando ficava sobrecarregado. Lucas se apegou a essa ideia. Tentou justificar a ausência com trabalho, com cansaço, com rotina. Mas na terça, a ausência já não parecia casual. Era ausência com peso, com escolha. João não respondia como antes. As respostas vinham curtas, em intervalos longos. Os áudios desapareceram, as risadas compartilhadas sumiram. Na quarta, Lucas escreveu uma mensagem longa. Disse que sentia falta, que achava que estavam estranhos, que talvez fosse só impressão. Mas, antes de enviar, releu e apagou. Sentia-se frágil por querer explicações de algo que talvez nem tivesse existido fora da cabeça dele. Decidiu ser direto, mas simples. Perguntou se estava tudo bem entre eles. A resposta veio depois de 3 horas. João disse que sim, que estava tudo certo, só meio corrido. Lucas encarou aquela frase por minutos. Estava tudo certo. Queria acreditar. Mas o vazio que sentia no estômago dizia o contrário. Os dias seguintes foram marcados por tentativa e recuo. Lucas via João online nas redes sociais, postando stories em lugares que costumavam ir juntos, agora com outras pessoas. Ele sorria nas fotos, comentava como se estivesse tudo normal. E talvez estivesse. Talvez para João tudo fosse mesmo normal. Talvez Lucas tivesse inventado toda a atenção do hotel, o nome sussurrado, os olhares não ditos. Na sexta, decidiu não esperar mais. Guardou o celular, fechou o caderno de letras e foi caminhar pela cidade. Queria se distrair, deixar o tempo levar. Entrou num sebo escondido numa rua de paralelepípedos e ficou folheando discos velhos, livros sem capas e revistas desbotadas. Mas mesmo ali, cercado de coisas esquecidas, não conseguia desligar. Tudo lembrava João. As bandas que ouviam juntos, os autores que discutiam, até as canecas antigas penduradas na parede, que pareciam cenário de conversas antigas. No domingo, viu João de longe, saindo da biblioteca do campus. Estava com outro rapaz. Alto, sorriso fácil, expressão relaxada. Conversavam como se fossem velhos amigos. Lucas observou de longe, por tempo demais. Não sabia o que doía mais, a cena em si, ou o fato de que João não parecia carregar nenhuma hesitação. Houve um momento em que o olhar de João cruzou com o de Lucas. E ele sorriu. Um sorriso educado, distante. Sincero até demais para ser superficial, mas frio demais para ser íntimo. Lucas respondeu com um leve aceno de cabeça e continuou andando. Naquela noite, Lucas escreveu uma música. Não terminou. A melodia era quebrada, como se as notas se recusassem a se encaixar. As palavras vinham soltas, fragmentadas. Apagou o trecho do refrão e deixou a folha em branco. O silêncio, ali também, parecia mais honesto. Os dias viraram semanas. Lucas seguiu a rotina com esforço. Os ensaios continuavam, mas com menos vontade. As aulas se tornaram mecânicas. Amigos perguntavam se estava tudo bem, e ele respondia que sim, com o mesmo tom vago que ouvira de João. Às vezes, imitamos quem nos fere sem perceber. Numa terça-feira à tarde, decidiu voltar ao café perto da faculdade. Não tinha um motivo claro. Só queria ver se ainda sentia algo ali. Sentou-se na mesma mesa do fundo. Pediu o mesmo café com leite. Abriu o caderno. Mas não escreveu nada. Apenas ficou observando o movimento.
Já estava prestes a sair quando uma funcionária se aproximou com um papel dobrado. Disse que alguém havia deixado para ele. Lucas sentiu o estômago revirar antes mesmo de tocar no bilhete. Reconheceu a letra à distância. A caligrafia meio inclinada, os traços rápidos, o jeito de quem escreve sem pensar duas vezes. Desdobrou devagar. As palavras eram poucas. João o convidava para se encontrar naquela mesma noite, no lugar da Porta Vermelha. Meia-noite. Não havia explicações. Nem desculpas. Apenas isso. Lucas não soube se sentiu alívio ou confusão. Aquele lugar era deles. Era onde passavam horas sem dizer muito, apenas dividindo o tempo. A Porta Vermelha, o letreiro apagado, a mesa no canto. Era mais que um café. Era abrigo. Ele dobrou o papel com cuidado. Guardou no bolso. E ficou sentado por mais alguns minutos, olhando para o nada. Pensando se ainda fazia sentido esperar por respostas. Pensando se ainda queria ouvi-las. À noite, chegou cedo ao lugar. O café estava fechado, mas a porta lateral, a da entrada antiga, ainda dava acesso ao salão. A luz estava acesa. João já estava lá, sentado na mesma mesa de sempre, com os braços apoiados na madeira e os olhos fixos em algo que Lucas não conseguia ver. Quando entrou, não disse nada. Caminhou até a cadeira oposta e sentou. O silêncio era diferente de todos os anteriores. Era o silêncio de quem sabia que finalmente teria que falar. João parecia mais leve, ao mesmo tempo, mais tenso. Os olhos mostravam cansaço. A boca, indecisão. Lucas não perguntou por que ele sumiu. Não perguntou o que significava aquele bilhete. Não perguntou se havia outra pessoa. Perguntou apenas se ele ainda lembrava daquela noite. João assentiu. Disse que lembrava de tudo. Da forma como Lucas ficou em silêncio por minutos antes de deitar. Do nome pronunciado sem querer. Do jeito como os dois evitaram falar sobre aquilo no dia seguinte. Disse que tentou apagar, mas não conseguiu. Tentou seguir a vida como se não tivesse acontecido, mas cada gesto comum o trazia de volta àquele momento. Cada mensagem ignorada era uma tentativa de fugir. E cada tentativa doía mais. Lucas ouviu tudo sem interromper. Sentia-se dividido entre raiva e alívio. João explicava que teve medo. Que não sabia o que fazer com aquilo que sentiu. Que achou que, se afastasse, tudo voltaria ao normal. Mas não voltou. Ele disse que pensava em voltar, mas não sabia como. Que escreveu o bilhete várias vezes até achar uma forma simples. Que ainda não tinha todas as respostas, mas queria começar a procurar junto. Lucas respirou fundo. Disse que também teve medo. Que se sentiu ridículo esperando por mensagens que não vinham. Que achou que tudo era imaginação. Mas que nunca esqueceu aquele fim de semana. A conversa durou horas. Não houve promessas, nem abraços. Mas houve escuta. Houve olhos nos olhos. Houve sinceridade. E quando saíram dali, madrugada adentro, sabiam que algo tinha mudado. Não sabiam o quê. Mas já não era vazio. Lucas ficou ali parado, diante da porta, por mais tempo do que gostaria de admitir. Não havia movimento na rua. Era tarde. O silêncio da cidade contrastava com o tumulto dentro dele. Lembrou-se da primeira vez que estiveram ali juntos, naquela mesma cafeteria escondida atrás de uma fachada sem nome, com uma porta vermelha desbotada que chamava pouca atenção. Um lugar onde passaram tantas tardes em silêncio produtivo, rindo de bobagens ou apenas dividindo espaço. Aquele lugar guardava mais do que memórias, guardava pausas não explicadas, olhares desviados e tudo o que nunca tiveram coragem de dizer. Empurrou a porta com cuidado. O rangido foi abafado pelo som baixo de uma música antiga que saía do pequeno rádio atrás do balcão. Lá dentro, João já esperava. Sentado à mesa do fundo, a mesma de sempre. Os cotovelos sobre a mesa, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos no tampo de madeira como se ali houvesse alguma resposta. Lucas se aproximou sem pressa. Sentou-se em frente, sem dizer nada. Por alguns segundos, nenhum dos dois ousou romper o silêncio. Não era desconfortável. Era necessário. Como se cada segundo de espera tivesse o peso de semanas guardadas. João foi o primeiro a falar. A voz dele estava baixa, sem hesitação, mas longe da confiança de outros tempos. Disse que sabia que tinha sumido. Que sabia que o silêncio dele machucou. E que talvez fosse tarde demais para explicar, mas ainda assim, precisava tentar. Lucas continuou em silêncio, esperando. Não por vingança, mas porque queria escutar tudo, do início ao fim, sem interromper. Ele não estava ali para discutir. Estava ali porque também queria entender. João contou que sentiu medo. Não do fim de semana em si, mas do que veio depois. Da forma como os pensamentos continuaram voltando. Como o toque de Lucas, mesmo sem intenção, permaneceu na memória. Como o som do próprio nome sussurrado no escuro o deixou inquieto. E principalmente, do modo como, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu vulnerável diante de alguém. Disse que tentou ignorar. Fingir que não sentiu. Seguir com a vida. Que forçou uma rotina para abafar qualquer impulso de escrever, de ligar, de voltar. Mas toda tentativa o empurrava de volta para aquele quarto, para aquele silêncio,
para aquele olhar que Lucas lançou antes de se virar na cama. Lucas escutava tudo sem mover um músculo. Sabia exatamente do que ele falava. Também tentou se convencer de que tinha interpretado errado. Também tentou se ocupar, deixar passar. Mas fracassou nas mesmas tentativas. João explicou que escrever o bilhete foi a única forma que encontrou de dizer alguma coisa sem correr. Que pensou em 1000 formas de reencontro, mas nenhuma parecia certa. E por isso, voltou ao que sempre foi deles, o café da Porta Vermelha. Lucas então falou, com calma. Disse que também teve medo. Que não sabia se o que sentiu era real ou só carência. Que hesitou em acreditar. Mas que, apesar de tudo, também nunca conseguiu esquecer. Disse que passou dias tentando traduzir sentimentos em palavras, mas nenhuma canção servia. Porque o que viveu ali não cabia em refrão. A conversa seguiu assim, direta, honesta, sem rodeios. Não houve acusações. Só escuta. Só partilha. Falaram sobre o que foi bonito, o que doeu, o que confundiu. Relembraram cenas pequenas, o café da manhã no hotel, o passeio pelo mercado, os minutos em silêncio sob a sombra das árvores. Cada lembrança era como um ponto ligando outra peça esquecida. João disse que percebeu a importância de Lucas no momento em que tentou se afastar. Que achou que o sentimento era frágil, temporário. Mas quanto mais tentava enterrá-lo, mais ele voltava. E foi aí que entendeu que não era apenas amizade confundida. Era outra coisa. Algo que não dava mais para fingir. Lucas respondeu que sabia. Não por arrogância, mas porque também sentiu. Disse que durante o fim de semana, não foi o quarto que o desconcertou, mas a maneira como João parecia confortável demais com tudo. Como se já estivesse acostumado com a ideia de estarem juntos de outra forma. E isso, para ele, foi assustador. Pediram café. O dono do lugar conhecia os dois e apenas assentiu quando João sinalizou. Não havia mais clientes, e as luzes estavam mais baixas que o normal. A conversa continuou entre goles lentos e pausas longas. Não havia pressa. Nada precisava ser resolvido naquela noite. Lucas comentou que esperava que a conversa fosse mais difícil. João concordou. Disse que passou semanas ensaiando frases, desculpas, justificativas. Mas agora, ali, nada disso importava. Porque o essencial era mais simples do que parecia. Falaram ainda sobre o que fazer a partir dali. Sem planos, sem rótulos. João sugeriu que talvez pudessem recomeçar. Não do zero, mas do ponto em que pararam antes do medo tomar conta. Lucas disse que preferia não pensar em definir. Que queria só continuar sendo sincero. Que estava disposto a caminhar junto, mesmo sem mapa. Quando o relógio do celular mostrou que já passava da 1 da manhã, o café estava quase fechando. O dono se aproximou e avisou que sairia, mas deixaria a chave no balcão. Confiava nos dois. Eles agradeceram e ficaram mais um pouco. Sentados, frente a frente, em silêncio de novo, olharam ao redor. Tudo parecia igual e diferente. O mesmo lugar, mas agora carregado de sentido. Cada parede, cada cadeira, cada som do entorno parecia lembrar o que foi calado por semanas. Lucas olhou para João e disse, em tom baixo, que estava cansado de fingir que não se importava. João respondeu que nunca conseguiu fingir, por isso se afastou. Que sua forma de fugir sempre foi o silêncio. Mas agora queria ficar. Ficaram ali até o som da rua voltar a invadir o espaço. O primeiro ônibus da manhã passou ao longe. A luz azulada da madrugada começou a riscar o chão. Saíram juntos, sem tocar um no outro. Mas não havia mais distância. A presença bastava. As palavras, enfim ditas, já ocupavam o espaço entre eles. A cidade despertava devagar. E no meio disso tudo, havia dois rapazes que, sem se dar conta, haviam deixado de andar em círculos. Estavam prontos para seguir, ainda sem destino certo, mas agora, na mesma direção. Os meses seguintes passaram sem pressa. Nada aconteceu de forma abrupta. Não houve declarações exageradas, promessas solenes, marcos definidos. O que houve foi constância. Um cuidado silencioso que se mostrava nos detalhes do dia a dia. João não voltou a sumir. Lucas não precisou mais esperar. Eles não chamaram aquilo de namoro. Não conversaram sobre rótulos. Nem sentiram necessidade. Era como se o nome que dessem ao que construíam fosse menos importante do que a forma como caminhavam lado a lado. Aos poucos, a presença do outro foi se tornando parte natural da rotina. Mensagens simples durante o dia, conversas longas à noite. Algumas caminhadas sem destino, outras com objetivos banais, mercado, ensaio, padaria. Os momentos não eram diferentes de antes, mas a intenção era outra. A hesitação que antes habitava cada gesto agora cedia espaço à tranquilidade. Lucas voltou a compor. Não como antes, tentando encontrar palavras para preencher vazios. Agora escrevia com leveza. Como se cada verso nascesse de um espaço preenchido, não de um buraco. Uma dessas canções ele começou a escrever numa tarde comum, depois de passar horas organizando os arquivos antigos no computador. Encontrou fotos da viagem. Pequenos vídeos. Um trecho mal gravado de um ensaio. E, entre tudo isso, a imagem da chave do hotel, deixada em cima da mesa,
entre duas canecas de papel. A música veio quase de uma vez só. Ele nem pensou em estrutura ou métrica. Apenas escreveu. Chamou a canção de uma chave. Não porque fosse sobre o hotel, mas porque tudo começou ali. Um único objeto, uma única noite, e tudo o que veio depois. Mostrou a música para João numa noite silenciosa, em casa. Estavam os dois sentados no chão da varanda, o computador aberto no colo de Lucas, a cidade sussurrando lá embaixo. Quando terminou de tocar, não houve aplauso. João apenas assentiu, com um sorriso leve, como quem reconhece algo íntimo. Disse, com simplicidade, que aquela era a história deles. A resposta bastou. Não voltaram a falar sobre a música depois disso. Mas Lucas percebeu que, sempre que tocava aquele refrão em algum ensaio ou testava um novo arranjo, João escutava em silêncio. Às vezes fazia um comentário técnico, às vezes apenas permanecia quieto. Mas o olhar dizia o suficiente. Não precisavam revisitar tudo o que viveram. O passado não era tabu, mas também não era pauta. Eles sabiam o que havia acontecido. E mais importante, sabiam o que estava acontecendo agora. O convívio era leve, mesmo nos dias mais densos. João ainda tinha dias difíceis, onde se calava mais do que o normal. Lucas também. Mas o silêncio entre eles já não era carregado de dúvida. Era espaço. Respeito. Alguns amigos começaram a notar a mudança. Comentários surgiram, perguntas veladas. Eles respondiam com naturalidade. Não escondiam, mas também não explicavam demais. Não havia segredo, havia escolha de preservar algo que ainda se construía, devagar, sem pressa de provar nada a ninguém. Uma tarde, durante um festival local, Lucas foi convidado a tocar algumas músicas autorais. João o acompanhou. Sentou na lateral do palco, entre técnicos e caixas de som. Quando uma chave começou, Lucas percebeu que ele cruzava os braços e abaixava levemente a cabeça, como se reconhecesse os primeiros acordes antes mesmo da plateia. A apresentação foi simples. Nada espetacular. Mas ao descer do palco, João o esperava com um copo de água e o mesmo sorriso que carregava desde o início. Disse apenas que ele parecia mais tranquilo ali em cima. Lucas respondeu que, talvez, estivesse aprendendo a não ter medo de dizer o que sente, mesmo que fosse através da música. Os dias seguintes seguiram como sempre. Nada mudou. E ao mesmo tempo, tudo estava diferente. Agora, as pequenas coisas tinham mais peso. Um bilhete deixado em cima da mesa. Uma playlist compartilhada. Um comentário no meio do jantar que virava gargalhada. A relação deles não virou história de filme. Não havia roteiros prontos, nem finais desenhados. Mas havia presença. E isso, para os dois, bastava. Lucas parou de tentar entender o que sentia. Passou a apenas sentir. E João, que antes fugia sempre que se via exposto, agora ficava. Mesmo quando não sabia o que dizer. Ficava. Numa noite qualquer, sentados no sofá com as janelas abertas, Lucas comentou que não sabia onde aquilo tudo ia dar. João disse que também não. Mas que, pela primeira vez, isso não o assustava. Que ele não sentia mais a urgência de definir. Apenas a vontade de continuar. Essa era a maior diferença. Antes, tudo era medo. Agora, era escolha. E quando Lucas perguntava, meio em tom de brincadeira, se João lembrava da chave do hotel, ele ria e dizia que sim. Que talvez tivesse sido um acidente com propósito. Que às vezes, é preciso que algo saia do controle para que possamos perceber o que realmente importa. Aquela chave nunca foi devolvida. Ficou com Lucas, guardada numa caixa junto com papéis antigos, letras rabiscadas e anotações de shows. Não como lembrança de um evento específico, mas como símbolo de um início silencioso. O início de algo que, mesmo sem nome, resistia. A vida seguiu. Vieram outros shows, outras viagens, dias bons e dias ruins. Mas sempre havia café em silêncio nas manhãs lentas. Músicas inacabadas no violão. E aquela certeza serena de que, no meio de todas as possibilidades, escolheram continuar caminhando juntos. Sem grandes explicações. Sem planos detalhados. Apenas com verdade.